Oi, gente, que bom estar com vocês, falar um pouquinho sobre Moisés 7. Mas eu vou te contar o que mais me chamou a atenção. Eu vou te contar que quando nós lemos sobre Enoque, a primeira coisa que vem à nossa mente é sobre a cidade de Sião. E aí, quando nós pensamos em Sião, nós pensamos sobre aquela cidade perfeita, com habitantes perfeitos, que eram unos de coração e mente, que priorizavam o Senhor em todas as coisas, aqueles que guardavam os mandamentos, que eram retos e tão dignos, que o Senhor trasladou essa cidade. E assim foi, e assim foi. Mas se Sião era tão maravilhosa, por que existiram pessoas que quiseram ficar de fora? Por que existiram aquelas pessoas que não fizeram a opção de se unir ao povo de Sião? Então, quando nós já começamos Moisés 7, já no versículo 1, Enoque ele está falando que Adão, ele ensinou, né, ele pregou o evangelho. E muitos foram aqueles que acreditaram. E por terem acreditado, tornaram-se filhos de Deus. Mas houve aqueles que não acreditaram, aqueles que escolheram não acreditar. E por isso eles pereceram em seus pecados. Então a gente já começa a ver como as pessoas sempre tiveram liberdade de escolha. E que nós temos dois grupos de pessoas aí: aqueles que acreditaram e tornaram-se filhos de Deus, e aqueles que não acreditaram e pereceram em seus pecados. E aí nós temos a cidade de Sião. Nós temos Enoque, um profeta, que foi chamado a pregar arrependimento em um tempo extremamente difícil, onde a maldade, onde a violência, os assassinatos, toda espécie de corrupção já existia sobre a terra. Então ele foi chamado a pregar o evangelho. Ele foi pregado a pregar o arrependimento. E ele pregou, 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 pregou. Aqueles que aceitaram, aqueles que acreditaram, acabaram se transformando em uma Sião. E quando a gente segue na leitura, o Senhor fala, né, que ele pegou a cidade de Sião e ele diz: a cidade de Sião está segura, está em segurança para sempre. E aí a gente fica pensando: a cidade de Sião, o Senhor guardou para ele essa cidade e ela está segura. O que é que nos deixa seguros? O que é que nos faz seguros? A gente tem aquele hino, né? Guarda os mandamentos e seguro estarás. Quando a gente vive dentro dos mandamentos, quando a gente vive dentro da obediência, nós sabemos que podemos estar seguros. Então o Senhor recolheu Sião e disse que estariam seguros para sempre. Estamos seguros quando fazemos boas escolhas, quando escolhemos andar em retidão, quando escolhemos seguir ao Senhor. Mas o Senhor fala: mas o restante do povo, eu amaldiçoei. Eu abençoei Sião, mas o restante do povo eu amaldiçoei. Então vamos pensar um pouquinho: quem é esse restante do povo? O restante do povo são aquelas pessoas que decidiram não seguir Sião. São aquelas pessoas que fizeram escolhas na vida que colocaram elas longe de ter um padrão de vida elevado, de ter um padrão de vida conivente com Sião. E aí a gente fica pensando na importância das escolhas na nossa vida. Porque às vezes a gente pensa que uma escolha aqui, uma escolha acolá, e não presta muita atenção no curso das nossas escolhas. E a gente precisa lembrar que às vezes um pé descuidado faz a gente tropeçar, faz a gente cair. O Senhor mostra a Enoque todas as épocas, né? O passado, o presente e o futuro. Ele mostra tudo. E Enoque tem a oportunidade de ver o Satanás e o seu domínio sobre a terra. Ele vê a escuridão que paira sobre a terra. Ele vê as correntes que o Satanás traz. Porque ele acorrenta, porque ele aprisiona os seus seguidores. E é tão interessante porque
ele vê o poder e o domínio do Satanás. E o Satanás olha para o céu e ri. E os seus seguidores se alegram. Ele vê anjos que passam gritando: ai dos habitantes da terra. Mas ele também vê anjos que são enviados à terra para testificar do Pai e do Filho, para trazer luz a esse mundo escuro, solitário, triste e decaído. E muitas vezes nós podemos ser esses anjos, assim como outras pessoas serão anjos na nossa vida. Quantas vezes as pessoas chegam e são como um bálsamo e nos indicam o caminho, nos trazem esperança. Os missionários, anjos que testificam de Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo. Anjos que trazem luz, dissipando as trevas. E quando a gente pensa nesse domínio e nesse poder de Satanás, aquelas pessoas que escolhem não ir para Sião, são muitas vezes essas pessoas que escolheram estar perto do Satanás. E essas escolhas são muito sutis e elas se apresentam de maneiras diferentes na nossa vida. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. O presidente Kimball, ele deu um discurso onde ele fala sobre a importância de se fortalecer contra as influências do mal. E ele conta uma experiência muito interessante quando ele era um jovem, ainda um jovem missionário. Imagine, ele está indo de trem para Chicago, para uma outra cidade, sozinho, e no caminho um homem se aproxima dele. E olha só, esse homem se aproxima dele, o que poderia ser algo aparentemente inocente. Ele se vê diante de um homem que de repente está abrindo um livro para ele que tem várias imagens pornográficas. E naquele momento, quando ele vê aquelas imagens, ele diz para o homem que, por favor, que ele não vê esse tipo de literatura, nem esse tipo de imagem. O homem fecha o livro, mas ele continua. Dessa vez ele está convidando ele para que eles possam ir juntos para Chicago e para que ele possa apresentar para ele a cidade e tudo o que ele pode encontrar em Chicago. Então, o presidente Kimball diz que ele se cala e imediatamente se afasta do homem, mas ele diz que naquele dia ele aprendeu a lição de que o Satanás, ele é um antagonista poderoso e ele vai fazer tudo o que pode para nos desviar do caminho. E ele vai aparecer para um jovem missionário, ele pode aparecer para um jovem da URM, para aquele que está se preparando para a missão, para um recém-casado, para um que tem muito tempo de casamento, e que ele vai aparecer de diferentes maneiras, muitas vezes através de amigos do trabalho, que vão ser influenciados pelo Satanás, através de vizinhos, através da mídia, né, internet, de sites, de TV, propaganda. Então ele diz que a gente precisa se fortalecer, porque ele é tão astuto que se não estivermos fortalecidos, nós podemos perecer. E né? Não é assim? Não é verdade? Olha, essa semana tivemos a experiência de um convidado indesejado na nossa casa, que foi a Covid. Chegou o coronavírus aí pra gente. E, gente, o que a gente percebeu e que tanto foi falado, a questão da imunidade. Eu preciso estar fortalecido para vencer o vírus. Olha, ainda bem que seguimos o profeta, tomamos as 3 doses. E ainda assim foi difícil. Então, quando a gente pensa no ataque de Satanás, ele vai pegar você na parte mais vulnerável. Ele vai pegar você onde a sua imunidade estiver mais baixa. Então, a gente precisa sim se fortalecer. E nesse momento, quando ele vê todo o domínio do Satanás, e são muitos os que acreditam nele, não é? Afinal de contas, quantos não querem e não escolhem um caminho oposto ao caminho de Sião? Quantos não recebem as palestras missionárias, mas não aceitam o evangelho, não são batizados, não permanecem na igreja? E é nesse momento, né, desse domínio do Satanás e tantos, né, que vão fazendo suas escolhas opostas, que Deus chora.
Sabemos que esse Deus do Velho Testamento, é o próprio Salvador Jesus Cristo, é Jeová, que ainda nasceria na terra. E quando Enoque vê Deus chorar, ele não entende, mas como assim? Né? Deus chora. Ele diz, as lágrimas do céu molham todas as montanhas. Deus chora, mas por quê? Olha todas as suas criações. Em outras palavras, você está chorando é por causa do restante do povo? De alguns que não aceitaram? Vai fazer o quê? Né? Eles já conhecem o Evangelho. E às vezes a gente se coloca numa posição assim, não é? Às vezes a gente ministra alguém e nós falamos: bom, eu vou todos os meses, eu mando mensagem, convido para ir na igreja, mas o fulano prefere ir para o shopping. Ou fulano vai para a balada, o fulano sempre dá uma desculpa, aquele não tem mais jeito. Ou às vezes a gente pensa: fulano nasceu na igreja e não está querendo ir para a igreja. O fulano fez até missão e aprontou essa. Gente, às vezes a gente acha, não tem mais jeito, é um caso perdido. Precisamos lembrar que o Senhor se preocupa com todos os seus filhos e Ele nos ama de maneira igual. Ele não nos criou para que pudessem nos destruir, mas a sua alegria, o seu contentamento é nos proporcionar essa vida eterna. E ele diz a Enoque: estes são teus irmãos, são obra das minhas mãos. Eu os coloquei na terra, eu dei conhecimento, eu dei a liberdade de escolha para eles. Então, olha só, gente, é para isso que existe um profeta, pregar o arrependimento. E o Senhor vai esgotar todas as suas possibilidades. E a gente não pode se considerar melhor que ninguém, porque o fulano está inativo e nós estamos firmes na igreja. A nossa responsabilidade aumenta, é muito maior. Então, que o Senhor realmente nos abençoe. Naquele momento, quando Enoque começa a perceber, por que choras? E o Senhor mostra para ele como todas as suas criações são importantes, como ele se preocupa com cada um. Enoque também sente esse pesar. Ele também se angustia. Quando ele vê a iniquidade na época de Noé, quando ele vê o dilúvio, ele implora ao Senhor. Ele implora por aquelas pessoas. E aí é a vez de Enoque chorar. E aí o Senhor diz para ele: olha, mostra lá o Salvador. Salvador é o remédio, é a cura para tudo, em todos os tempos, em todas as épocas. A sua expiação é infinita. E Enoque fica muito ansioso, mas quando vai acontecer isso, né? Manda logo esse Salvador. Mas a gente está falando de uma época que Enoque vivia 4.000 anos antes do nascimento do Salvador. E hoje nós estamos aqui felizes porque o Salvador já veio ao mundo, já expiou por nossos pecados. Então que nós possamos lembrar da receita básica de arrependimento diário da nossa vida. Às vezes pode ser até que a gente pense assim: é muito difícil, né, ser uma Sião ou estar na Sião. Imagina, tem que trabalhar, tem que estudar, se preocupa com manter a casa, comida, trabalho, limpar. É muito fácil perder a paciência ou ainda aguentar aquele irmão chato na igreja. Tantas vezes a gente pensa que a gente está muito longe dessa Sião. Mas que a gente não esqueça que a Sião é um processo. Que essa Sião ela foi construída no decorrer do tempo, com o passar dos anos. Não foi algo assim, imediato, mas foi algo que demorou. Foi algo que aconteceu pouco a pouco. Às vezes a gente pode começar a Sião na nossa vida pessoal, fazendo metas, buscando os atributos de Cristo na nossa vida, sendo mais humilde, mais tolerante, não sendo orgulhoso, sendo paciente, amando o nosso próximo. Aí esses atributos eu vou estendendo para a minha casa,
Pode ser que seja necessário muitas reuniões familiares, muitas orações familiares, muitas idas à igreja para essa mudança começar a acontecer. A conversão, ela demora muito tempo, essa mudança de coração demora muito tempo. Mas nós precisamos ser constantes e nos esforçar, né? Como foi dito, o Senhor ama o esforço em transformar o nosso lar numa Sião. E aí a gente pensa na nossa ala, como é que eu transformo a ala numa Sião? Fazendo a minha parte, né? Pode ser que precise de muitas reuniões sacramentais, de tomar muito sacramento, de muitos conselhos de ala, muita limpeza de capela, muitas atividades, mas é um exercício. Sião é um exercício de boas obras, é um exercício de conversão. Então, nós podemos sim nos qualificar à medida que a gente desenvolver esses atributos. E não vai ser de uma hora para outra, da noite para o dia. Assim como esse restante do povo, existia a possibilidade de uma mudança de atitude? Sim. Bastava querer se arrepender, como o povo de Sião que fez. Eles se arrependeram, eles ouviram Enoque, eles mudaram sua vida. A conversão faz isso. Mas basta você querer que o Salvador opere na sua vida. Enoque teve a oportunidade de ver o Salvador da terra, do mundo. Ele teve a oportunidade de ver a sua crucificação, a sua expiação, a sua ressurreição, a sua segunda vinda. E ele se alegrou. Ele sentiu uma alegria plena. Ou seja, quando a gente vê Enoque, é uma visão, é um capítulo, né? Esse capítulo de Moisés 7, de esperança, de alegria, para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que tentam todo dia ser melhor e se transformar nessa Sião. Mais do que um local geográfico, mas a Sião onde você estiver. Eu sou imensamente grata por saber que Deus nos ama e Ele se preocupa com todos nós. E que muitas vezes vamos fazer escolhas na nossa vida equivocadas. Quem já não fez? Quem já não fez uma má escolha? Muitas vezes vamos ir por um caminho oposto ao caminho do Senhor. Mas nós podemos sim, com as armas da fé, com o arrependimento na nossa vida, voltar para esse caminho. E não fazer com que o Senhor chore, não ser o restante do povo, não ser aqueles que decidiu seguir um caminho contrário, entrar por outra porta, que não era a porta de Sião. Que o Senhor realmente nos abençoe a fazermos boas escolhas na vida. O restante do povo podia também se arrepender. Só dependia deles. Sou grata, muito grata por esse evangelho. Grata por vocês que escutam o meu vídeo e se você gostou, compartilha, se inscreve no canal e nos vemos na próxima.